Bom dia! Com palavra, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar ainda um texto no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 3 e versículo de número 11, que a palavra vai nos dizer assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava a multidão. Versículo de número 11. E, arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Nessa história de Pedro, que todos nós conhecemos, o grande milagre que Jesus fez na vida de Pedro, e esse é o segundo contato, né, que Jesus tem com Pedro. O primeiro contato, o Senhor vai mudar o nome de Simão para Pedro. O Senhor vai nos ensinar, através desta passagem, duas verdades sobre o nosso barco, sobre a nossa vida. No primeiro momento, quando Jesus vê à vista dois barcos, havia uma grande multidão acompanhando Jesus. Jesus avista dois barcos. Jesus estava pensando em como ensinaria a multidão, de onde ensinaria a multidão de maneira mais eficaz. E Jesus avista dois barcos, escolhe o barco de Pedro, entra dentro do barco de Pedro. Quando Jesus entra dentro do barco de Pedro, Jesus pede a Pedro que afaste o barco da praia, ou seja, que tire o barco do local de acesso das pessoas e afaste um pouco para que Jesus consiga ensinar a multidão que estava ali. Depois que Jesus acaba de falar, que Jesus dá ordem a Pedro para voltar para o mar, ele volta ao mar, tem uma pesca maravilhosa. A Bíblia vai nos dizer que Pedro e os seus outros companheiros de pesca deixa os barcos na praia, deixa tudo e segue a Jesus. Nessa passagem, há duas coisas que nós aprendemos sobre a vida espiritual, sobre a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, e eu quero compartilhar com você nesta manhã. A primeira para vivermos experiências espirituais, para vivermos milagres da parte do Senhor, para termos contato, recebermos de Deus coisas grandiosas para a nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é afastar o nosso barco da praia. É sair da dimensão da terra. Jesus disse: afaste o barco da terra. E Pedro afastou o barco. Quando Jesus nos convida a uma vida de intimidade, quando Jesus nos convida a uma vida de relacionamento com Ele, Ele nos convida a nos afastarmos das coisas desta terra. Não se afastar da terra. Nós vivemos aqui e precisamos estar aqui. No entanto, o nosso pensamento, a Bíblia vai dizer que nós devemos pensar naquilo que é do alto. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, nisso nós devemos pensar. E os nossos pensamentos devem estar elevados à soberania de Deus, devem estar no alto, no céu. Devemos viver nesta terra sem nunca jamais perder a perspectiva de que nós estamos aqui, mas de que nós não somos daqui. E essa experiência de relacionamento só conseguimos ter quando nós nos afastamos das coisas da terra e nos ligamos com o Pai. E aí o que acontece? Jesus convida de volta, o barco é trazido novamente, Pedro tem uma experiência no mar maravilhosa, e quando ele tem essa experiência, a Bíblia vai dizer que depois deles viverem essa experiência maravilhosa, eles vão trazer o barco para a terra de novo, deixar tudo e seguir a Jesus. Depois que nós temos essa experiência com o Senhor, de um primeiro relacionamento, de um contato com Deus, aí sim nós seremos capazes de deixar tudo aqui nesta terra para seguir a Jesus aqui nessa terra e fazer a sua obra. O meu convite a você nesta manhã é: se afaste da terra para ter um relacionamento com o Senhor. Depois que esse relacionamento estiver alicerçado e você contemplar milagres da parte do Senhor e estiver estrutura, deixe tudo e siga-o. Deixe tudo
Deixe todos os barcos, todos os peixes para ser um pescador de homens, como foi o convite que Jesus fez a Pedro. Pedro, atemorizado, Jesus diz a ele: não tenha medo, eu te farei um pescador de homens. Mas para ser um pescador de homem, você vai precisar deixar tudo e seguir a Jesus. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor Jesus, uma excelente quarta-feira e se lembre que um bom dia só é bom com palavra. Deus abençoe sua vida.